esôfagos. Ainda sobre a patogenia, é importante a gente falar sobre o período de incubação, né? O período de incubação é um período que o animal ele pode levar para manifestar os sintomas e os sinais clínicos inespecíficos, que é chamado pródromos da raiva, e é variável e depende principalmente do grau de inervação local, da distância do ponto de inoculação à medula do cérebro, pela variante inoculada, pela quantidade do vírus que o animal foi exposto e pela profilaxia pós-exposição. Durante esse período de incubação, antes do comportamento, né, ali animal ser expressado e o comprometimento do sistema nervoso central ser atingido, não é possível confirmar a presença do vírus por métodos diagnósticos convencionais. E a gente chama esse período de eclipse viral. Aqui nessa tabela a gente pode ver alguns períodos de incubação de diferentes espécies, com períodos de incubação bem variados, canino 14, 40 a 120 dias, sendo a espécie felina de 14 a 90 dias. A gente observa uma predominância maior nos herbívoros com relação ao período de incubação. Sobre a patogenia, a transmissão, bom, a transmissão, a doença acomete inicialmente no local da mordida, na pata, por exemplo, né? O vírus, então, ele começa a se replicar no local e atinge uma quantidade suficiente de vírus para atingir o cérebro e, assim, o sistema nervoso central. O vírus da raiva ele também é capaz de se replicar não apenas no neurônio, como também em células de tecido muscular, em órgãos como pulmões, rins e fígado, além ali da córnea. Bom, inicialmente, né, a glicoproteína do rabies vírus, que é a glicoproteína G, se liga ao receptor de membrana da célula hospedeira, que pode ser o receptor para acetilcolina ou não, dependendo da célula que está sendo alvo. Uma vez que esse vírus aqui foi adsorvido na superfície da membrana celular, o vírus, então, ele vai ser levado para o interior do citoplasma por fusão membranar ou então por endocitose. A seguir, ocorre uma acidificação aqui desse interior do endossomo e desnatura o vírus e faz com que esse RNA genômico seja liberado para cá, para o citossol celular. E vai servir como molde ali para a proteína L, que vai ser guiada pelo RNA sintetizar os RNA mensageiros para cada uma dessas 5 proteínas virais. Bom, esse RNA mensageiro, junto com os ribossomos celulares, levam à síntese dessas 5 proteínas, né? E o acúmulo de proteína N inibe ali a continuidade de síntese de RNA mensageiro, havendo a transição para a síntese de novos RNA genômicos que interagirão ali formando novos vírus. Bom, finalmente, né, após essa associação do RNA genômico com as proteínas, a L, a P e a N, esse ribonúcleocapsídeo vai ser formado, então, e vai ser encaminhado em direção aqui à membrana celular para formar a proteína MG. Ali vai se associar através da membrana por brotamento e dessas vai sair o envelope viral. Bom, resumindo, ocorre inicialmente a inoculação, como a gente falou, do vírus ali por mordeduras ou lesões em contato com a saliva contaminada ali. Então, a glicoproteína do vírus ela vai se ligar ao receptor da acetilcolina, auxiliando ali a penetração do vírus nos axônios dos animais ali infectados. Esse período de incubação é variável, como vimos ali no slide, e a replicação viral ela se dá no ponto de inoculação nos nervos periféricos. Isso é muito importante, porque o vírus segue dos nervos periféricos para o sistema nervoso central por um fluxo axoplasmático retrógrado, onde ele vai para o sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, infectando órgãos e a glândula salivar. Ou também ele pode causar um quadro de encefalite, com a desmielinização e a consequente morte neuronal. Sendo possível a gente ver algumas inclusões intracitoplasmáticas,
que são os corpúsculos de Negri. Sobre a patogenia ainda, a gente pode observar algumas lesões de infiltração perivascular de células mononucleares ou gliose focal e regional, também chamada de microangiopatia focal, né? A gliose é uma alteração da substância branca do cérebro, são manchas ali na parte branca. Também ocorre degeneração do neurônio, vacuolização eventual, que são lesões espongiformes da raiva. Ocorre também desmielinização, com o dano ali à mielina ao redor dos nervos, que pode causar dormência, perda dos reflexos, dos movimentos, os movimentos vão ficar desordenados. Além da pressão arterial, também ela fica mal controlada e a visão também fica comprometida, embaçada. Bom, agrupamentos de proteínas virais formando os corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos, que são os corpúsculos de Negri. Aqui a gente pode ver os corpúsculos de Negri em neurônios piramidais. O corpúsculo de Negri se encontra aqui, esse pontinhozinho. Os sinais clínicos. Bom, os sinais clínicos, eles ocorrem depois que o vírus se instala e ocorre desorientação, agressividade, paralisia motora, dificuldade para deglutir, espasmo, salivação excessiva e até mesmo alucinações. Os principais sintomas que começam após o período de incubação são irritabilidade, desorientação e agressividade. Bom, e vão se tornando progressivamente mais graves, né, com o decorrer. Os animais infectados, eles podem apresentar dois tipos de raiva, né, que é a forma furiosa e a forma paralítica, ou muda, né? No Brasil, a forma furiosa, o animal ele fica raivoso ao extremo, começa a vocalizar mais do que o normal, ele também fica um pouco rouco, mostrando-se agressivo com todos. Aí fica mais fácil, né, suspeitar que ele tenha contraído a raiva. Já a raiva muda é um pouco mais preocupante, porque o animal não vai emitir esses sinais tão evidentes assim como na forma furiosa. Bom, ainda sobre os sinais clínicos nos herbívoros. Eles ocorrem principalmente na forma paralítica, mas também pode ocorrer a forma furiosa. Também corre tenesmo, salivação abundante, viscosa, dificuldade para engolir, movimentos desordenados da cabeça, tremores musculares, incoordenação motora, movimentos de pedalagem, dificuldades respiratórias e, em casos sérios, né, como obstótono, asfixia e morte, com até 3 a 10 dias depois que os sinais vêm. Aí o animal vai a óbito. E em cães e gatos, né, a forma furiosa é a forma predominante, com inquietação, excitação, tendência à agressão, alterações de latido, o animal vai ficando rouco, dificuldade de deglutição, justamente pelo local que o vírus se instala ali, cialorreia, incoordenação motora, crise convulsiva, paralisia e até o óbito. Bom, sobre o diagnóstico, ele se baseia com base nos sinais clínicos como suspeita. Ou ele pode ser laboratorial também, mas o diagnóstico da raiva, não apenas em cães e gatos, né, mas também como em qualquer outra espécie, incluindo os seres humanos, ele é sempre dependente de provas complementares, né, que frequentemente elas só podem ser realizadas depois que o animal morre, com amostras pós-mortem, né, com tecidos removidos ali do sistema nervoso central. Também pode ser feito um diagnóstico direto para a demonstração ali da existência ali do vírus, da raiva, em determinada amostra que você queira, são necessários tanto a detecção de antígenos virais pela prova de imunofluorescência direta, que é a IFD, ou também você pode usar o PCR. Bom, para o tratamento, não há tratamento para os animais.
E a profilaxia é de vacinação. Atualmente, a gente tem um Programa Nacional de Controle à Raiva em Herbívoros, com campanhas de vacinação, controle dos morcegos, os desmótudos rodôndulos. E é isso, obrigado.